Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Depois de um bom tempo sem nos visitar presencialmente, o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, coordenador da Frente Parlamentar pela Desburocratização da Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes. Deputado. Que saudade que eu tava de estar aqui presencialmente, poder bater papo olho no olho. É muito mais agradável do que essa vida virtual que a gente viveu nos últimos anos. Eu estou muito feliz de estar aqui. É verdade, faz diferença mesmo esse olho no olho. O deputado, antes de falar um pouquinho de desburocratização, eu queria fazer para o senhor uma pergunta, que essa é da política partidária, porque foi o assunto que a gente abordou até agorinha há pouco, aqui na coluna à parte. Né? Hoje o Jornal Tempo trouxe na página 2, nosso portal também, uma possibilidade que em primeiro momento parece até bastante viável e real, do jornalista Eduardo Costa ser vice na chapa do governador Romeu Zema, que seria inclusive um nome que agradaria o Partido Novo, que não encontraria resistências dentro do Partido Novo. Procede? Não encontra resistência mesmo? O senhor acha que é um bom nome? É uma boa perspectiva para o governador Zema? Rodrigo, eu não posso falar pelo partido, tampouco pelos colegas, sejam dirigentes ou outros mandatários. Falo por mim. Eduardo é uma pessoa fantástica, conheço, gosto muito dele. Não sei a experiência que ele tem com gestão, com conhecimento de gestão pública, mas ele tem um conhecimento muito profundo da população de Minas Gerais, né, dos problemas que a gente precisa enfrentar e resolver. Então é uma pessoa de muito bom trato, muito simpática, muito inteligente. A gente tem, obviamente, outros nomes também em discussão. Eu não faço reservas aqui, falo abertamente, tem meu total apoio. O ex-secretário-geral Matheus Simões, uma pessoa que eu admiro muitíssimo e que a partir do momento que ele foi ajudar o governo mudou de cara. Ele passou a ter muito mais entrega, passou a ter muito mais efetividade para resolver os problemas da população. E isso por conta do talento que esse cara tem com gestão, né? De gestão de pessoas, gestão de projetos, um amplo conhecimento também da legislação, dos limites do direito administrativo. Ele é um cara fantástico que tem minha total torcida. E eu digo torcida porque a decisão não cabe a deputados. O Novo não tem cacique para decidir essas coisas. A decisão é feita nos termos do nosso estatuto pela Convenção Nacional do Partido, que vai definir os limites de uma eventual coligação ou não. Então a decisão não é minha. Eu fico na torcida mesmo, mas é uma torcida feliz que a gente tem um excelente nome do Matheus, agora também o nome ventilado aí do Eduardo, é uma pessoa muito bacana também, gosto dele. O que o senhor pensa do Marcelo Aro, que tem sido cogitado como um nome forte também e que nesse momento estaria sendo deixado de lado em prol dessa possibilidade do Eduardo Costa, o deputado federal Marcelo Aro? Eu acho que ele agrega outras características, ele agrega talvez um apoio mais amplo dentro do Poder Legislativo, um apoio junto a outros partidos, mas eu tenho a convicção que a gente tem condições de construir esse apoio, ainda que não venha a ser o nome dele como vice na chapa do governador, porque a gente tem projetos e esses projetos agregam pessoas, né? E a partir do momento que a gente agrega em torno de projetos, as alianças são muito mais sólidas, são muito mais produtivas e eu tenho certeza vão continuar transformando Minas Gerais como tem transformado até agora, né? A gestão do governador Romeu Zema deu o maior salto de qualidade da educação na história de Minas Gerais. E da mesma maneira tornou o estado mais seguro do país. Então a gente tem entregas efetivas que melhoram a qualidade de vida das pessoas e dá muito orgulho de fazer parte disso. O deputado, né, vice-líder do governo na Assembleia, como é que o senhor explica para a gente, na verdade, como é que o senhor defende as pautas do governo nesse ano que é especial, que é um ano de eleições? Do mesmo jeito que eu defendo em todos, cheio de orgulho, com a convicção de que a gente está fazendo certo, de que a gente está fazendo o que é melhor para Minas e o principal, Patrícia, que a gente não está pensando em eleições, porque o planejamento não é de curto prazo, não é para ganhar na urna, o planejamento é para melhorar a vida das pessoas. Quer um exemplo claro disso? Diga. Aquele reajuste extra para os servidores de saúde, segurança e educação. O governador propôs 10%. 10% era a inflação do ano anterior. E na crise que a gente está vivendo, população com desemprego, volta da fome, inflação, 10% era o que cabia no cofre. E muita gente do setor privado, não é que ele não teve 10%, é que ficou desempregado. A situação está crítica. E a Assembleia, na canetada, sem falar de onde viria o dinheiro, resolveu aumentar para 43% para educação, 24% para saúde, 24% para segurança. E eu dei a cara a tapa. Eu fui lá falar, não tem dinheiro. Levei até uma árvore de dinheiro pro plenário, fez um pouco de barulho aquilo, né?
Falar, não tem dinheiro, gente. Não tem jeito de pagar isso que vocês estão falando, sem sequer dizer de onde vai sair, né, dinheiro para pagar isso, sem aumentar imposto, sem arrebentar outras áreas do serviço público, sem prejudicar o atendimento para a população. Patrícia, você acha que eu não tomei uma onda de ódio, né? O pessoal fala hate na internet, né? Você acha que eu não tomei uma onda de hate nas minhas redes sociais? Um alvo nas minhas costas, cardzinho falando inimigo da educação, inimigo da saúde, inimigo da segurança, inimigo do servidor? Porque eu fui falar que não tinha dinheiro e não dava para cobrar mais imposto da população. Só que, sinceramente, eu não tô nem aí de tomar esse hate. Porque eu tenho a convicção de que a gente não pode prometer o que não vai dar conta de cumprir, a gente não pode pagar mais, prometer pagar mais do que vai dar conta de pagar, e a gente não pode tirar mais um centavo do bolso do cidadão na forma de imposto. Então, da mesma maneira que eu defenderia isso no primeiro ano de mandato, tendo 3 pela frente ainda para pôr a casa em ordem, defendo no último. E na mesma linha foi o governador, que mesmo comigo derrotado lá na Assembleia, né, ele foi e vetou. E aí, depois de derrubar do veto, entrou na justiça para fazer valer o que era certo. Tudo isso é impopular, tudo isso desgasta com o servidor fica com raiva, fala que não vai votar na gente, mas tudo bem, porque a gente não está a fim de quebrar Minas Gerais ou deixar Minas Gerais quebrar para ganhar uma eleição. A gente tem responsabilidade com esse Estado. A gente tem gosto pelo Estado, de querer ver Minas dar certo. E não é só querer ficar pegado no poder. Então, do mesmo jeito que a gente defendia no início, defenda agora, com o mesmo orgulho, com a mesma convicção e, obviamente, com o mesmo compromisso, não só com essa eleição, mas com o futuro de cada mineiro. O deputado, eu tenho visto muitos aliados do governador dizerem que até no eventual segundo mandato, para não passar sufoco com a Assembleia como passou agora no primeiro, o governador precisa tentar eleger mais deputados que estejam alinhados às pautas dele. O que tem sido feito para que o governador, num eventual segundo mandato, não passe tanto sufoco como passou agora? Rodrigo, sendo muito franco contigo, esse sufoco tem nome e sobrenome, né? E não sou de fugir aqui de pôr a cara a tapa. É o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Não tem dúvida disso. A maior dificuldade que a gente encontra hoje dentro do Parlamento Mineiro é a atuação que ele faz contra o governador. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. E eu tenho a certeza que num próximo mandato ele não será mais o presidente da Assembleia por uma impossibilidade constitucional. Ele não pode mais ser eleito presidente da Assembleia, ainda que ele seja reeleito deputado. Então a gente já vai ter uma presidência diferente. E eu quero crer e trabalharei por isso enquanto possível for, que a gente tenha uma presidência mais comprometida com as pautas fundamentais para que Minas Gerais possa sair da crise, se recuperar, crescer de maneira consistente e pagar suas dívidas, porque a gente também não é caloteiro, o mineiro não é caloteiro. Então, a maior dificuldade que a gente teve foi uma atuação muito incisiva do presidente da Assembleia em oposição ao governador, até trocando farpas, quando não foram tiros, né? Pela imprensa, pelas redes sociais. Numa próxima composição de Assembleia, se mantiver todo mundo que está lá trocando o presidente, já seria uma outra cara de Assembleia. Outra, com os mesmos deputados que estão hoje. Mas eu acredito que numa próxima legislatura, a partir das eleições, a gente vai ter ainda mais deputados que apoiam o nosso governador, que está transformando Minas Gerais, que é muito querido em todo o estado, até porque está pagando dívidas bilionárias deixadas pelo governo anterior com os municípios. E esse apoio vai se traduzir numa presidência de Assembleia mais amigável, mais comprometida com as mesmas pautas, e vai se traduzir também em reformas importantes para o futuro de Minas Gerais. E o governo ainda tem esperança, né, de que seja aprovado o regime de recuperação fiscal ainda esse ano? Eu não tenho esperança sequer que ele seja votado enquanto o presidente da Assembleia for o deputado Agostinho Patrus. E para colocar em votação depende exclusivamente dele. Não há nada que eu possa fazer, que o governo possa fazer. A gente já foi para a justiça para tentar forçar a votação, né? Tanto o governo quanto eu próprio. É meio inusitado, pouco comum, mas eu, deputado Guilherme da Cunha, entrei na justiça processando o presidente da Assembleia para conseguir que essa votação acontecesse. E a gente não tem a esperança de que ele vá colocar em votação, sendo muito franco contigo. Agora, ele acabou de se colocar à disposição, né, como um candidato ao Tribunal de Contas do Estado, a partir de uma eleição cuja data ele próprio vai marcar. E uma nova presidente da Assembleia poderia colocar em votação o regime de recuperação fiscal, até porque é urgente, é necessário,
E eu acredito que seria a pauta número 1 de qualquer pessoa comprometida com Minas Gerais que viesse a sentar naquela cadeira. Mas enquanto for o deputado Agostinho Patrus, infelizmente, eu não tenho nenhuma expectativa que o regime de recuperação fiscal seja colocado em votação. Deputado, vamos falar um pouquinho de desburocratização. O senhor é coordenador da Frente Parlamentar pela Desburocratização lá na Assembleia. Um dos assuntos até que a gente já discutiu aqui sobre essa questão de desburocratização é, por exemplo, a terceirização das vistorias veiculares, que é uma bandeira até que o senhor defende, que o mandato do senhor defende. Em que pé que estão essas discussões? E eu pergunto para o senhor, esse clima bélico até na Assembleia nos últimos tempos, diante disso, tudo que o senhor estava falando para nós aqui, tem dificultado um pouco que essa frente possa avançar e que medidas como essa, por exemplo, que eu citei, possam avançar efetivamente? Tem dificultado sim, até pelo seguinte: a terceirização das vistorias do Detran, quebrar o monopólio do Detran da vistoria e parar de obrigar o cidadão a ter que viajar às vezes centenas de quilômetros para fazer a vistoria de transferência de veículo, né? Ela caminhou mais lenta do que gostaríamos, porque a gente precisou enfrentar um problema muito difícil, que era como que vai ser feita a cobrança para o cidadão sem pesar mais no bolso dele. E a solução que seria ideal de deixar uma livre concorrência entre as empresas de vistoria, ela não foi possível, porque para fazer isso a gente teria que reduzir o valor da taxa de transferência hoje existente, o que passaria pela Assembleia. Se o projeto que tira o Detran da Polícia Civil está na Assembleia já tem mais de ano, não dava para a gente confiar que iria rapidamente para plenário e seria rapidamente votado essa questão da taxa de vistoria, de transferência, perdão. Então foi preciso encontrar uma solução criativa que permitisse quebrar o monopólio do Detran nessa atividade sem pesar no bolso do cidadão. Isso tomou tempo. Isso atrasou o processo há alguns meses. Mas já está na cara do gol, acredito que isso vai sair num futuro muito próximo. A minha expectativa é que saia ainda nesse mês e que a gente já tenha o edital rodando no mês que vem e a gente já tenha isso realidade, talvez em setembro. Está atrasado em relação ao meu desejo. Meu desejo era que tudo tivesse virado realidade ainda no primeiro semestre. Mas a gente aprende na política que tão importante quanto a gente ter boas ideias é a gente não desistir e não perder a energia. E essa é uma pauta que a gente está fazendo isso, continuando em cima, continuando mantendo a energia, porque vai fazer diferença demais na vida do povo. Muito, especialmente de quem mora no interior, especialmente quem mora em localidades não atendidas pelo serviço de vistoria do Detran, que a gente, vamos combinar, né? Tá numa mixaria de cidades só em Minas Gerais. Esse serviço, ele passaria, por exemplo, a ser oferecido por empresas e que poderiam abrir, digamos, o município tem lá 4.000 habitantes, que é uma localidade onde não tem Detran e que não tem a menor perspectiva de ter o Detran, pode ter, por exemplo, digamos, para falar no português claro, uma loja que vai prestar esse serviço lá, um estabelecimento que vai prestar esse serviço. É isso aí. A gente tem hoje já mais de 1.800 empresas que prestam esse serviço em Minas Gerais. Só que fazem isso para seguradoras, para lojas de revenda de veículos. Que já tem cacife para isso, já tem até o equipamento, pessoal treinado. Só que o Detran não reconhece a validade dessas vistorias. E isso é uma baita de uma jabuticaba. Na verdade, jabuticaba é uma coisa muito brasileira, né? Vamos dizer que isso é um baita de um doce de leite, porque é de Minas isso. A gente tem hoje dezenas, assim, mais de uma dezena de estados no país, me falha agora o número exato, que já reconhece essas vistorias como aptas para transferência. Elas são uma selva, assim, tipo uma coisa meio sem regra? De jeito nenhum. O Detran fiscaliza. O Detran vai lá e faz a auditoria dessas empresas de vistoria. E é muito mais fácil fiscalizar e fazer auditoria em cima de 1.800 empresas do que em cima de algumas centenas de milhares de veículos, né? Então, vai facilitar o trabalho de fiscalização do Detran, vai fazer o serviço chegar mais perto da população. E olha, uma outra coisa muito legal. Hoje, esse serviço absorve uma quantidade grande de policiais civis treinados para fazer investigação criminal, para combater a impunidade, combater corrupção, mas que estão verificando farol queimado, pneu careca e documento vencido. Essas pessoas treinadas vão poder voltar para o combate à criminalidade, para a investigação criminal e melhorar a segurança de todos os mineiros. A gente ganha nas duas pontas, na melhoria do serviço, na melhoria da segurança pública. Certo, então, deputado, é uma questão, né, que as pessoas ficam pensando realmente, os policiais ficam ali, e eu queria saber se tem alguma questão que as pessoas reclamam muito também, que os policiais civis, além deles estarem perdendo bastante tempo ali, né, conforme o senhor falou, né, entre aspas, né, o trabalho deles, mas assim, tem quantidade de vagas para realocação deles, esses que vão sair do Detran para poder atuar efetivamente na Polícia Civil? Eu tenho certeza que haverá espaço para realocação. Hoje,
praticamente qualquer delegacia regional em Minas Gerais ficaria bastante satisfeita em receber mais policiais, mais pessoas para ajudarem na investigação. A gente vê até um pleito bastante comum, né? De pessoas que prestam esses concursos, eventualmente ficam na lista de excedente, pela convocação dos excedentes, dizendo que é uma carência de pessoal. A gente já tem profissionais treinados com anos de experiência que poderiam ser aproveitados melhorando essa situação de segurança em Minas Gerais, que já é o estado mais seguro do país, mas pode ser ainda melhor. Segurança nunca é demais, né? Então, eu tenho certeza que espaço para isso haverá. Mas deixa eu falar uma outra coisa de desburocratização que mexeu muito comigo recentemente, que normalmente a gente fala de desburocratização, fica parecendo só coisa de empresário, né? Quer facilitar a vida do empresário, quer não sei o que é o empresário. Desburocratização muda a vida das pessoas de tal maneira que às vezes é difícil de entender. Mas a gente tem milhares de pessoas em Minas Gerais que moram há anos nas suas casas, mas que não tinham o título de propriedade. Então, era uma propriedade fundiária. Exatamente, era uma propriedade precária. Era uma propriedade que quando a pessoa... Ninguém vai tirar ele de lá, ele está lá há muitos anos. Mas essa pessoa morria, não tinha nada para passar para os filhos, não. Era uma coisa que ficava numa situação complicada. Vai fazer um negócio, não consegue obter um investimento, dando aquilo em garantia. Vai fazer uma expansão, uma obra, não consegue o alvará para fazer a obra, uma melhoria na própria casa. A pessoa vivia numa eterna situação de precariedade por causa de papelada, de burocra. E aí Minas lançou o projeto Minas Reurb para fazer a regularização fundiária, para fazer a papelada de todos esses imóveis, de todas essas moradias, e o governador tem entregado os títulos de propriedade para essas pessoas que moram há anos nas suas casas e agora finalmente estão se tornando donas de papel passado. Isso combatendo a burocracia, eliminando a burocracia que existe para fazer isso e permitindo que essas pessoas tenham as suas casas. Quando a gente fala de desburocratização, tem a ver com isso também, de dar dignidade para a pessoa ser dona da própria casa, ter a tranquilidade de dormir sabendo que ninguém vai tirá-la de lá. E isso mexeu muito comigo, porque a gente vê, são pessoas muito simples, são pessoas que aquilo ali nunca nem entrou no sonho dela e de repente se torna realidade por um governo que está focado em combater burocracia, em combater papelada, em facilitar a vida do cidadão. E, nossa, foram definitivamente dos momentos que mais me emocionaram nessa trajetória política, poder participar de algumas dessas cerimônias e ver como, assim, ver as pessoas quase que namorando aquele papel. E como que isso muda a vida delas. É essa mudança na vida de cada brasileiro que a gente pretende fazer, tanto agora quanto também nos próximos 4 anos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece 4 perguntas objetivas, respostas objetivas, até porque o tempo está estourado, combinado? E eu quero dar um recado no final, hein? Tem que ser rápido. Rápido. Para começar. Desburocratização, deputado. Desburocratização é melhorar a vida das pessoas, tirando a pilha de carimbo e de papel do caminho. Vistorias veiculares e terceirização. Precisa urgentemente ser quebrado o monopólio do Detran para deixar o serviço próximo do cidadão e o estado mais seguro com mais policiais nas ruas. A corrida pelo governo de Minas. A corrida pelo governo de Minas tem Romeu Zema na frente, isso faz bem demais pro estado. Esse cara é fera e tá mudando a vida de cada pessoa que mora aqui. O vice ideal para Romeu Zema. Na minha avaliação, Matheus Simões. Polarização, Lula versus Bolsonaro. Eu acho que o Brasil precisa encontrar um nome em que ele não veja como vantagem simplesmente não ser o outro, mas ser alguém que a gente de fato goste. Eu tenho, o meu preferido é o Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Novo, uma pessoa fantástica que está discutindo projeto para mudar o país. Guilherme da Cunha, em 2022. Sou pré-candidato a deputado federal pelo Novo, pretendo levar para Brasília essa luta contra o carimbo, papel, contra a burocracia e, acima de tudo, o combate a privilégios. E é isso que eu queria falar aqui. Falei que eu queria dar um recado? Rapidinho, combate a privilégio. Tá para ser votado na Assembleia, vai ser votado essa semana, possivelmente. Projeto do Tribunal de Justiça, que tramitou durante semanas na Assembleia como um projeto que mudava a estrutura de cartórios e que na véspera da votação apareceu uma emenda, de autoria do próprio tribunal, inclusive, e que não foi apresentada antes, enquanto o projeto passou nas comissões, nas discussões, foi na véspera da votação, uma emenda para autorizar que juízes e desembargadores possam aumentar o próprio salário. Eles vão ser os donos da caneta que vai assinar o cheque deles. Tô combatendo isso, tô buscando retirar isso do texto, mas eu já vi coisa muito parecida passar lá na Assembleia a favor do Ministério Público. Eu acredito que vai passar também essa para o tribunal, que é uma imoralidade permitir que eles possam aumentar os próprios salários. E aí o pedido que eu faço é para toda a população que está nos ouvindo, você ouvinte, para entrar em contato com o seu deputado, passar a ele o recado de que você não aprova que juízes e desembargadores
possam aumentar os próprios salários, ter autorização para fazer isso e que é para eles ajudarem o Guilherme a tirar isso do texto, porque tá difícil trabalhar sozinho lá, viu? Nessa parte combate a privilégio, dá desespero. E é essa coragem para combater, ainda que trombando de frente com o judiciário, às vezes o pessoal morre de medo, né? Mas ainda que trombando de frente com eles, é essa coragem que eu pretendo levar para Brasília também, que o Brasil precisa. Deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela visita, deputado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela excelente recepção, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Rodrigo, Patrícia. Muito obrigada. Obrigado deputado. a todos os ouvintes. Quero voltar mais vezes, que saudade que eu tava do presencial aqui. Muito bom ter de volta aqui. Muito obrigado.